Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui do mestrado. Hoje nós estamos na segunda semana de mestrado, hoje é dia 18/3, segunda-feira. E hoje normalmente eu não tenho aula, eu tenho aula só terça e quarta. Só que nessa semana em específico eu vou ter aula só na terça, porque quarta não vai ter aula. E essa semana eu tenho algumas coisinhas pra fazer, embora eu vou ter aula só de uma matéria. Primeira coisa, hoje 4 horas eu tenho a minha primeira orientação do meu projeto com a minha orientadora. Amanhã, terça-feira, eu tenho que ir lá no CRES pegar minha carteirinha profissional. Não tem nada a ver com mestrado, mas enfim, é algo que eu vou fazer, eu vou mostrar pra vocês. Tenho que pegar minha carteirinha profissional, que já tá pronto, o DIP. E eu tenho aula à noite de pesquisa social. Por enquanto não tem nada pra ler dessa matéria, o que é ótimo. E aí, na quarta, não tem aula, mas eu tenho um grupo de estudos, que é o MEPS, de Pesquisas Metropolitanas de Políticas Sociais. E quando você faz mestrado, você tem que participar dos núcleos. E pra mim não é um problema, porque eu sempre participei, acho que desde 2022, eu tô há muito tempo nesse grupo de estudos, então ele vai estar retomando, né, iniciando as atividades desse semestre. Então vai começar na quarta, e aí a quarta é das 5h30 às 7. Então toda quarta vai ser um pouquinho corrido, porque quando eu tiver aula, geralmente 5h30, que é o horário que começa o grupo de estudos, é o horário que eu saio de casa para ir pra faculdade. Então eu tô vendo ainda como que eu vou fazer, e os encontros são online. Mas enfim, essa semana a gente tem essas coisinhas pra fazer, relacionado ao mestrado. Além disso, na quarta que vem, que é o dia que eu vou ter aula da matéria obrigatória, que é Trabalho e Questão Social, a professora passou pra gente ler Marx, o Capital. E ela não passou ele inteiro, óbvio, porque senão não dá nem tempo, mas ela passou algumas páginas em específico. E eu tava contando ali por cima, mais ou menos, a quantidade de páginas, e dá acho que umas 30 páginas, 31 páginas pra ler nessa aula. Então, eu não vou deixar pra em cima da hora ler tudo isso, porque senão, né, vai ser super corrido e não tá certo. E eu quero ler com calma e fazer anotações, tudo bonitinho, que nem uma aluna dedicada. Então, essa semana eu acho que eu já vou começar a ler essas páginas todas. Aí o que eu faço geralmente? Eu pego a quantidade de páginas, então 30 páginas, eu divido pela quantidade de dias que eu quero matar essa leitura. Então eu quero ler essa leitura em 4 dias, eu vou dividir 30 por 4 dias, e o total de páginas eu leio por dia. Enfim, este vlog do mestrado aqui vai ter bastante coisa, já estamos começando oficialmente. A primeira semana foi só uma introdução, só umas boas-vindas, e agora o negócio já tá pegando na segunda semana. Tô aqui com o Word aberto, e o que acontece? Eu vou ter E o que acontece, né? Eu vou ter a primeira orientação agora 4 horas da tarde, e eu tenho que ler o meu projeto, porque a minha orientadora vai chegar em mim e vai falar: e aí, Julie, o que você quer com esse projeto? E eu vou falar: não sei, entendeu? Então eu vou ler. A sorte é que o meu projeto é bem curtinho, acho que tem no máximo 20 páginas. E aí eu vou ler, vou fazer umas anotações, vou falar dos pontos que eu tenho mais propriedade para falar, outros que eu não tenho tanto. O meu tema é a expansão dos programas de transferência de renda como estratégia de financiarização dos acionistas da miséria. E este tema, ele é um pouquinho complicado, porque entra na questão de mercado bancário, mercado financeiro e economia, e eu não sou muito dessa vibe de economia, eu não conheço. Quando eu falo que eu não sou, não estou me chamando de burra nem nada disso. Eu estou falando que eu não conheço esta vertente de estudos. Mas, se for preciso, eu aprendo. E vai ser preciso, então eu aprendo. Pode jogar qualquer assunto no meu colo que eu vou estudar e eu vou saber falar. Então, essa é a única parte que eu tô assim, mais ou menos assim, porque eu não tenho tanta propriedade, né? Então eu vou ter que estudar bastante esta parte em específico. Mas relacionado à expansão dos programas de transferência de renda, eu já tenho um pouquinho mais de domínio, porque eu vim fazendo a iniciação científica há bastante tempo, mais ou menos nessa linha de políticas, né? Então, vamos ver como é que vai ser essa primeira orientação. Eu quero tentar adiantar ao máximo a escrita, os estudos, tudo, porque eu não quero
ficar correndo contra o prazo pra escrever a minha tese toda, sabe? Então, o que eu conseguir adiantar, eu vou adiantar e eu vou escrever um capítulo. Não vou, ia falar, mas desfalo, não vou falar. Ia falar que eu ia escrever um capítulo ainda este ano. Mas não vou fazer promessas que eu não sei nem se eu vou cumprir. Então, alguma coisa eu vou escrever este ano, isso é verdade. Se eu não escrever nada esse ano, pode me tirar do programa, porque, pelo amor de Deus. Então, vamos ver como é que vai ser essa primeira orientação. Vou aqui estudar o meu tema rapidinho. Agora é 1h30, dá tempo, 4 horas só a reunião. Já mandei e-mail pra secretaria, depois eu vou resolver outras coisas também. E as coisas estão fluindo. Bora começar a estudar. Uma coisa, no vlog passado do mestrado, eu mostrei pra vocês que eu tinha comprado o mouse e este apoio de notebook. E eu simplesmente esqueci de comprar um mousepad. E aí tá super ruim mexer no mouse, porque não tem um apoio. Então eu comprei também um mousepad baratinho, R$10. E eu espero que chegue essa semana, porque já vou usar bastante. E é isso, agora eu vou estudar aqui. Terminei já de estudar o meu tema. Tô pensando se eu falo em um vlog sobre o que é o meu tema ou se eu faço um vídeo separado. Vou ver isso depois. Mas assim, bem simples o meu projeto de mestrado. A questão é que exige, né, muita leitura, muito aprofundamento. E eu vou ter que pesquisar autores, enfim. Vai dar um trabalhinho, mas pra escrever é algo legal, é algo que eu tenho prazer em escrever, que eu gosto de pesquisar. Então eu acho que dá pra gente passar pelo mestrado de uma forma prazerosa, sabe? Sem surtar muito. Agora são 3 horas e eu vou parar pra comer alguma coisa pra almoçar. E aí depois eu entro lá na sala pra conversar. Como é a primeira orientação, também não tem muito, sabe, o que aprofundar. Vou mais explicar meu tema, os objetivos, o que eu quero com esse trabalho. E é isso, bem tranquilo. Já estou aqui com o Meet aberto e estou também com a minha colinha do lado. Oi, Julie. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Aqui. Seria muito legal esse levantamento de dissertações e teses desse grupo, ou uma publicação sobre problemas de transferência de renda. Clica na Daís Esposati. O grupo dela produz muita coisa. Basicamente, traduz a inclusão do público-alvo dos programas de transferência de renda no mercado financeiro, né, no mercado bancário. Mas eu acho muito interessante. E eu acho que pela sua trajetória de estudo vai sair muito legal. Terminei a primeira orientação do mestrado. Um sentimento, assim, que estou super animada, mas ao mesmo tempo eu tenho muito que pensar, sabe? Eu tenho muito que ler, mas vai dar certo. A gente conversou, né, sobre o meu tema e eu tô pensando em qual caminho que eu vou seguir dentro dessa pesquisa, porque é um tema em si bem amplo, eu posso pesquisar várias coisinhas, sabe? E não dá pra gente agarrar tudo ao mesmo tempo, então eu vou ter que dar uma filtrada, assim, dentro do meu próprio tema. Talvez mudar algumas coisas, talvez mudar o título, isso é normal, sempre acontece, mas a linha de pesquisa está ali viva e é sobre esse assunto mesmo que eu vou pesquisar, então eu tô muito animada, tenho bastante coisa aqui pra
pesquisar pra ler, vou mostrar pra vocês. Aqui já é uma dica de livro, aí eu fiz algumas anotações aqui, tudo por cima, depois eu vou passar direitinho. Mas, enfim, é isso. Tô animada, assim, pra começar. Eu acho que, como é um tema que eu já tenho uma afinidade, sabe? Eu já estudei este assunto tipo, não necessariamente esse assunto em específico, mas esse tema em volta vai ser mais fácil pra mim escrever. E isso é ótimo porque eu quero adiantar o máximo possível, porque vai que a lista do concurso chame, sabe, me chame, e aí eu vou ter que conciliar com o trabalho, já é algo bem mais pesado, então eu quero aproveitar esse tempo livre que eu tenho no momento pra focar no mestrado e tentar adiantar assim o máximo que eu conseguir. Mas é isso, agora eu vou parar, vou comer alguma coisa, vou dar uma descansadinha e depois eu volto aqui pra organizar todas essas anotações, todas as coisas que eu tenho pra fazer. E já tenho marcado minha segunda orientação também. E é isso, tô muito, muito animada. Aqui tá o resumo da orientação. Eu deixei uma página no caderno mesmo no finalzinho, porque como eu vou ficar com esse caderno 2 anos, já que dá pra reposicionar e acrescentar folhas, então eu vou deixar aqui como se fosse uma matéria dividida só para as orientações e coisas da tese mesmo. Então eu anotei aqui os pontos principais, algumas discussões que a gente fez ali rapidamente. E aqui são as coisas para fazer até a próxima orientação, que é dia 12 de abril. Que é pesquisar alguns grupos de estudos. Tem algumas outras faculdades que fazem grupo de estudos que entram na minha temática, então é bom eu dar uma olhada. Tem pesquisar produções em repositórios dessas faculdades. Geralmente os grupos de estudos, eles desenvolvem materiais, então vai me ajudar muito. Pensar na pergunta tese, então qual é a pergunta do meu tema, qual é a pergunta central do meu tema, porque a partir disso eu vou conseguir pensar em outras coisas, como objetivo, hipótese, objetivo geral, específico, enfim, outras coisas. Então, pensar na pergunta principal, né, na pergunta base do meu tema, e pensar nas possíveis respostas, porque tendo essas duas coisas aqui a gente já consegue adiantar bastante coisa do trabalho. Então, esse daqui, né, esses dois são os meus maiores desafios até a próxima reunião. Mas é isso, a gente vai fazendo isso daqui aos pouquinhos. E eu vou mostrar pra vocês aí o andamento. Eu vou tentar fazer essa semana já, pelo menos adiantar metade, procurar algumas coisas. Já vou também deixar organizado aqui no notebook uma pasta só voltada pro mestrado. E é isso, bora começar a vida de mestranda oficial. Estou pronta, esse meu look pra ir pra faculdade. Eu só vou colocar o tênis depois. E eu tô levando essa blusa porque lá tem ar-condicionado, né, fica frio. Só que agora eu não vou ir com ela porque tá bem calor. Então eu vou ficar com o top, que eu tô de top por baixo. Mas este é o look. Já cheguei aqui na faculdade, agora são 4h11 e a aula começa só às 5 horas, então eu tô pensando em dar uma passada na biblioteca e ver algum livro pra pegar, porque eu sei que eu vou ter que ler algumas partes de alguns livros, sabe? Então acho que eu vou pegar emprestado. Mas fui lá no CRES, foi rapidinho, peguei minha carteirinha, vou deixar uma foto aí pra vocês, muito linda.
E, bom, é isso. Hoje eu tenho aula de pesquisa social, amanhã eu não tenho aula. E quinta eu também não tenho aula, só que eu vou ter que vir aqui na faculdade para pegar um carimbo para fazer a parte do passe escolar meia tarifa da minha cidade. Então, provavelmente na quinta eu vou dar uma passada na biblioteca e pegar alguns livros. Só que hoje, como tá cedo, eu acho que eu vou dar uma passadinha lá só pra dar uma olhada, ver se eu pego já um hoje ou não. Olá pessoal, agora são 8h30, já estou em casa, já estou de pijama. Eu vou mostrar pra vocês os 2 livros que eu peguei e o porquê que eu peguei eles, né? Eu comecei só com 2, porque não adianta também eu pegar vários livros e, enfim, não consegui ler, não consegui dar uma olhada. Então o primeiro que eu peguei foi da Potiara Pereira, que é Política Social. E o meu tema, ele passa por alguns tópicos que são meio que tópicos chaves dentro do meu texto, né, da minha tese. Ou seja, eu vou precisar abordar esses pontos, que é política social, financiarização, capital financeiro, enfim, essa parte de capitalismo, e questão também de políticas de transferência de renda. Então, eu comecei com 2 livros, né, pra ir devagar, mas peguei esse de política social, e quando você abre aqui, ele conta um pouco sobre a época do welfare state, da implementação das políticas sociais, não só no Brasil, mas também em todo o mundo, né? E uma parte que me chamou bastante atenção foi o capítulo 3, que se chama Abordagens Teóricas sobre o Estado em sua relação com a sociedade e com a política social. E este capítulo em específico me fez pegar esse livro. Eu ainda não li, obviamente, mas parece que vai ajudar muito a entender justamente a relação entre Estado e sociedade e como a política social entra nessa relação, até porque eu pretendo criticar alguns pontos das políticas sociais, pensando nas políticas, na implementação das políticas sociais dentro do capitalismo, de um sistema capitalista. Então vou precisar bastante de referências e por isso que eu peguei este livro aqui. Aí eu vou falando pra vocês se vai ser bom, se não vai. E peguei um clássico, que eu não gosto desse livro, mas enfim, ele é um clássico, porque ele é difícil de ler, mas vai dar contar pra vocês, é da Marilda Yamamoto, Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche. Quando eu tava na graduação, eu comecei a pegar esse livro, eu comecei a ler algumas coisas e fazer anotações enquanto eu lia. Então eu acho que eu tenho algumas anotações guardadas do primeiro capítulo já. Mas de qualquer forma, peguei porque a minha orientadora falou que vai ajudar bastante quando eu precisar construir o meu repertório teórico crítico, né? Meu repertório teórico mesmo da minha tese. Então peguei, e um dos pontos que, olhando por aqui, eu já revi esse livro, nunca li ele todo, mas já revi alguns trechos, algumas partes, e o que me chamou a atenção aqui, olhando o sumário e puxando para o meu tema, é o capítulo 2, que é Capital Fetiche, Questão Social e Serviço Social, que vai aprofundar justamente nesse ponto da minha pesquisa que eu quero
que eu preciso, né, na verdade, estudar, que é mundialização da economia, capital financeiro e questão social. É claro que nos 2 livros tem outros pontos que certamente vão me ajudar muito a pensar e a escrever e a referenciar também os meus trabalhos e a minha tese, mas comecei com esses 2, eu tenho que entregar dia 3 de abril, e aí eu consigo renovar por várias vezes, caso eu não tenha terminado de ler, não terminado de dar uma olhada. Amanhã, quarta-feira, a gente tem MAPS, que é o grupo de estudos. Vai ter o primeiro dia, é sempre online, no grupo de estudos vai ser o primeiro dia desse semestre, e tem um texto para ler, eu não vi quantas páginas são ainda, mas tem um texto para ler para amanhã, 5h30, e como amanhã não tem aula na faculdade, vai ser bem de boa. Então, provavelmente, amanhã mesmo eu vou ler antes do MAPS o texto introdutório, e aí vou dar uma descansadinha e depois a gente vai voltar já para essa parte do mestrado, para começar a dar uma olhada nesses livros, começar a fazer uma pasta no computador e anotando coisas, pesquisando coisas. Falei que eu tinha anotações de quando eu tava lendo esse livro, né? Aí aqui na minha pastinha do mestrado, eu procurei o arquivo, né? Achei e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu li bastante e fiz as anotações. Aqui eu fui fazendo as anotações dos pontos que eu fui achando interessante do livro. E assim, eu consegui ler bastante. Eu acho que aqui tem um capítulo todo. Eu não coloquei a página que eu parei, mas depois é só procurar aqui, ó, capítulo 3, eu li bastante do livro, então meio que eu não vou começar tão do zero, porque os pontos principais desse livro eu já deixei anotado aqui. Então essa é a minha dica pra vocês de hoje desse vídeo, uma das dicas, né? Sempre vá lendo livros e vá fazendo anotações e deixando guardado, porque você vai ir precisando de vários livros, várias leituras, e já deixar assim meio esquematizado ajuda demais. Boa tarde, pessoal. Agora são 2h50, estamos no dia 20, quarta-feira, e hoje eu tenho um grupo de estudos, né, o núcleo de estudos, que é o MAPS, que é de pesquisas metropolitanas, e o texto para ler é 4 páginas, bem curtinho. Então eu vou ler aqui rapidinho, nem vou mostrar pra vocês, porque o primeiro dia, a gente ainda vai ver como que vão ser as coisas nesse semestre. Então eu vou dar uma lida aqui rapidinho no texto de hoje. Tô aqui lendo, né, Marx, e às vezes eu entendo, às vezes eu fico, será que eu entendi? Tô de blusa, tá, gente, de top, e olha só o que tá escrito. Se, por exemplo, o trabalho necessário de 6 horas diárias, expressas numa quantidade de ouro de 3 shillings igual a 1 thaler, então o thaler é o valor diário de uma força de trabalho, ou o valor do capital adiantado na compra de uma força de trabalho. Se, além disso, a taxa de mais-valor é de 100%, esse capital variável de 1 thaler produz uma massa de mais-valor de 1 thaler, ou o trabalhador fornece diariamente uma massa de mais trabalho igual a 6 horas. Vocês entenderam? Basicamente, o que ele quis dizer nesse parágrafo é que se você tem 6 horas de trabalho e fazendo uma forma de calcular o valor assim da força de trabalho, né, o quão valiosa é a força de trabalho, se a força de trabalho equivale a 1 thaler, que seria 3 horas de trabalho, vamos supor, as outras 3 horas de trabalho, ou seja, o outro 1 thaler, é só de mais-valia para o capital, ou seja, é só de lucro para o capital. Em poucas palavras, ele quis dizer que o trabalhador ele trabalha a mais do tempo necessário para gerar lucro para o capital. Por que ele não podia ter escrito assim de uma forma mais fácil? Fica aí o questionamento. Vou seguir aqui com só mais um parágrafo para vocês entenderem o nível do mestrado aqui.
mais o capital variável é a expressão monetária do valor total de todas as forças de trabalho que o capitalista emprega simultaneamente. Seu valor é, assim, igual ao valor médio de uma força de trabalho, multiplicado pelo número de forças de trabalho empregadas. Dado o valor da força de trabalho, a grandeza do capital variável está, pois, na razão direta ao número de trabalhadores simultaneamente empregados. Se o valor diário de uma força de trabalho é igual a 1 thaler, um capital de 100 thalers precisa ser desembolsado para explorar 100 e de N thalers para explorar N forças de trabalho diariamente. Basicamente, ele fala aqui a mesma coisa que o parágrafo anterior. Então, o capital variável, o valor assim de lucro, é variável porque, enfim, é variável. E aí essa expressão é assim: se você tem um trabalhador e esse trabalhador, ele vende a sua força de trabalho por 3 horas, ele vai ter que trabalhar 6 horas, porque essas outras 3 horas é só de lucro ao capital. E é isso que ele quer dizer, que um capital de 100 thalers precisa ser desembolsado para explorar 100. Então, se eu quero se eu quero ter de mais-valia de lucro 100, eu preciso explorar 100 trabalhadores, porque as horas deles excedidas vão ser o meu lucro. Enfim, acho que eu entendi. Quando eu uso a minha lousa para estudar é porque o negócio tá complicado, viu? Mas vamos lá. Existe uma coisa chamada massa de valor e massa de mais valor e componentes variáveis. A massa de mais valor é a porcentagem da jornada de trabalho necessária para a autorreprodução, ou seja, é o valor que eu vou pagar pela força de trabalho do meu trabalhador. A massa de mais valor é o meu lucro, então o que eu quero ganhar acima disso. Então, por exemplo, a massa de valor vai ser de 3 horas trabalhadas, vai custar R$10. Então, minha massa de valor tá aqui, 3 horas para R$10. Então, se o meu trabalhador em 3 horas custa R$10, a minha massa de mais valor, o meu lucro, vai ter que ser de, no mínimo, R$10 também, que seria mais 3 horas de trabalho. Então, esse componente variável aqui, que é a porcentagem almejada de lucro que eu quero receber de lucro, que é R$10 aqui, tudo isso daqui, ele tem uma razão, uma grandeza proporcional. Ou seja, o meu componente variável, que é a minha porcentagem almejada de lucro, se eu quero isso daqui, se eu quero R$10 de lucro, a minha massa de valor vai ter que aumentar. Então, se eu quero mais lucro, a minha massa de valor vai ter que aumentar e a minha massa de mais valor, a minha massa de lucro vai ter que aumentar também. Então, aqui no caso, se o meu trabalhador, ele custa em 3 horas de trabalho R$10 e eu quero ter lucro em cima do trabalho dele, ao todo eu vou precisar aqui que ele trabalhe 6 horas para mim ganhar, aqui no caso, 10, para mim ganhar, não sair perdendo no contrato desse trabalhador, entendeu? Porque se ele trabalha 10 horas e custa R$10, eu não tô ganhando lucro em cima disso. Eu preciso que ele trabalhe o dobro para eu ganhar uma proporção equivalente. Por isso que todas as setinhas estão para cima. Então, no final, o meu trabalhador tem que trabalhar 6 horas para que eu saia com o meu componente variável positivo, ou seja, para que eu tenha lucro neste contrato de trabalho. Eu acho que foi isso que eu entendi. Já vão dar 11 horas da noite, então eu vou parar por aqui meus estudos. Eu parei na página 263, ainda faltam bastante para ler. Então vamos com calma, porque é um material bem denso, você tem que prestar bastante atenção, tá bem concentrado, e como já tá tarde, eu já tô perdendo a concentração, então eu vou parar por aqui. E eu fui fazendo as anotações aqui do que eu li, né? E aí depois eu vou passar pro caderno. Isso daqui porque eu acho que é interessante ter no caderno, porque eu vou usar esse caderno no dia a dia da aula, e aí vai estar lá, eu já vou lembrar das anotações, do que o texto está falando, e vai ser mais fácil para discutir esse assunto. Então, vou deixar aqui salvo e vou continuar depois, e depois eu vou passar a limpo pra cá.
Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa segunda semana de mestrado. As coisas estão ficando sérias, está na hora de sentar a bundinha na cadeira e começar a estudar, a ler os textos, a raciocinar, sabe? Então, aos pouquinhos a gente já tá começando essa vida de mestrado. E eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir, de acompanhar. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, se vocês querem mais rotinas de mestranda, é só comentar aqui embaixo que eu gravo mais pra vocês, assim, eu tô sabendo que vocês estão gostando, que vocês gostam de acompanhar, e aí eu vou gravando mais pra vocês. Deixem o like aí também, que ajuda bastante. Se inscreve no canal se você não for inscrito, né, pelo amor de Deus. E a última coisa é, me segue lá no Instagram, que é @juri12larissa. Lá tem vários rios, lá eu abro caixinha de perguntas pra gente conversar. Enfim, lá eu posto o dia a dia na faculdade, é bem legal lá também. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.